Boa tarde, aeronautas, aeroviários, aposentados, pensionistas, herdeiros e ativos. Nós estivemos em Brasília nesses últimos 2 dias, em busca definitivamente de uma solução no STF. Ela não aconteceu, lamentavelmente, por conta de toda a agenda do tribunal. Nós temos algumas informações de que no mês de maio a agenda já está lotada e, portanto, a possibilidade de voltar em pauta seria em junho, né? Mas nós estamos trabalhando para que ela volte ainda no mês de maio para a solução desses embargos, né, visto e considerado que nós estamos ganhando a discussão, né, de 5-0, ainda faltam o voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas, o voto do ministro Celso de Mello e o voto do ministro Lewandowski. Em tese, somente o voto do ministro Gilmar Mendes seria suficiente, mas nós tentamos, inclusive, uma audiência com a ministra entre o dia 10 e o dia de hoje. Não foi possível, ela está com a agenda super, hiper lotada, ela nos viu lá dentro do plenário, apesar que esses 2 dias foram dias extremamente concorridos dentro do plenário do STF, em função do julgamento da lei de cotas e também as visitas de colégios que fazem normalmente, né? Tivemos muitas dificuldades, inclusive para entrar, mas não tivemos êxito. De qualquer forma, nós estamos trabalhando para que ela volte o processo ainda no mês de maio, em outras datas, durante o mês de maio, aonde entendemos que é possível ser discutido. Mas tudo depende única e exclusivamente dela, ministra, mas tivemos oportunidade de conversar com a ministra da AGU e colocarmos nossa preocupação com relação a todo esse assunto, e eu acredito que, apesar da espera longa, né, seremos vitoriosos e também abriremos caminho para soluções definitivas a partir desse julgamento, tá? Eu queria deixar também aqui registrado que as viúvas que até hoje não estão recebendo, as pensionistas, elas têm que regularizar suas documentações. Não adianta ir para o Facebook e dizer que não está recebendo. Por quê? Não está recebendo porque os documentos não estão de acordo com aquilo que o Aeros está solicitando. Então, enquanto não regularizar, elas não vão receber, mas o dinheiro delas está todo ele guardado para que elas possam, a partir do momento da regularização, receber a parte que lhe cabe. Com relação aos herdeiros, eu quero deixar aqui registrado que foi o Aeros, né, que colocou essa situação de que os herdeiros irão receber sim a parte que lhe cabe, mas somente em outra ordem. Isso foi dito pelo atual interventor e liquidante, seu Walter Parente, e quero deixar também bem claro que as circulares do Aeros colocam claramente que o Plano 1 não tem mais patrimônio,
né? Portanto, nós temos que ter clareza que o que está sendo pago hoje para o Plano 1, seja para os beneficiários, seja para as pensionistas, é em função da tutela, né? A tutela não abrangeu os herdeiros e, portanto, o Aeros não pode fazer o pagamento para os herdeiros. Além de não ter dinheiro, não tem viabilidade jurídica de pagar os herdeiros com a tutela antecipada. Então, isso precisa ficar muito claro para que as pessoas não pensem que a gente desistiu da luta ou que nós estamos deixando os herdeiros de lado. Muito pelo contrário. O que hoje o interventor e liquidante está entendendo é que os herdeiros têm direito, sim, né, dentro do quadro geral de credores, mas que os ativos têm prioridade com relação aos herdeiros. Isso não significa dizer que os herdeiros não irão receber. Eles vão receber a partir do momento que o Aeros normalizar em função da defasagem tarifária, etc. e tal, eles irão receber os valores que lhes são devidos, tá? Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês, uma mensagem de otimismo, porque eu volto a ratificar que tudo isso está acontecendo porque nós temos a tutela. Se não tivéssemos a tutela, tudo seria extremamente diferente e talvez muito pior. Seria praticamente pela manutenção do cenário que nós tínhamos anteriormente, antes da tutela, onde o Plano 1 não teria mais dinheiro e o Plano 2 encerrando as contribuições agora em 2017. No entanto, nós já mantemos a tutela há quase 2 anos e meio. Isso fortalece, né, nossa posição em qualquer negociação e, efetivamente, nós estamos acreditando no sucesso. Aqueles trabalhadores que são das demais patrocinadoras, quero deixar aqui claro que a decisão de pagá-los depende única e exclusivamente, né, dos embargos que nós entramos, e o desembargador ainda não despachou e nós estamos aguardando, mas paralelo a isso nós temos conversado com a Previc e também com o próprio liquidante para que a gente pudesse avançar nesse assunto. Tá? Não temos uma posição ainda confirmada. A última reunião com a Previc foi no dia 14 de março. Nós temos conhecimento que ela está estudando os assuntos que nós encaminhamos, seja dos herdeiros, dos afastados por doença e também com relação às demais patrocinadoras, mas nós não temos ainda uma posição definitiva. Então eu peço a todos que mantenham a tranquilidade para que a gente possa tocar esse assunto de forma bastante confortável para atingir o objetivo de cada um desses grupos. Eu quero agradecer a todos e desejar a todos um bom final de semana, um excelente Dia das Mães, e voltamos a nos comunicar tão logo a gente tenha a próxima pauta do STF, porque como não foi possível discutir os embargos dia 10 e dia 11, né? O mês de maio a agenda já está fechada, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade dessa agenda ser antecipada de junho, né, em algum dia no mês de maio, onde existam menos julgamento, mas de antemão nós não podemos confirmar nenhuma data,
porque depende única e exclusivamente do setor de agendas vinculado à presidência do STF. Nós já enviamos o ofício para ela, colocando a nossa preocupação com relação à demora e esses atrasos aí nas sessões do Pleno, mas, inclusive, justificando com relação aos ativos que ainda não receberam nada de suas rescisões contratuais, que o rateio ainda não saiu, etc. e tal. Esperamos que a ministra tenha sensibilidade e antecipe uma data, porque, caso contrário, esse julgamento somente acontecerá no mês de junho. Não tem uma data precisa, mas ele está sendo já empurrado para junho em função da agenda do mês de maio já está fechada. Nós tínhamos a possibilidade de ser julgado dia 11, mas a própria ministra, em função da ausência do ministro do Gilmar Mendes, ontem iniciou a sessão com relação à demanda das cotas de negros nas universidades e serviço público, que foi até às 7 horas da noite e mesmo assim não terminou a votação. Então, eu acredito que somente em junho que nós teríamos um posicionamento mais claro de uma nova data para o julgamento dos embargos. Estamos trabalhando para antecipar, mas nós não podemos garantir, tá ok? Um bom final de semana, feliz Dia das Mães para todas as nossas companheiras aí, participantes do Aeros, ativos, pensionistas, e tão logo tiver novas informações, eu volto com vocês. Uma boa tarde, obrigada. Tá. Que horas que ela vem?